A paz do Senhor Jesus, queridos professores, estimados professores, que Deus os abençoe. Nós estamos aqui em mais uma pré-aula, nossa lição número 7. Quem é o pastor? Antes de entrarmos nessa aula, vamos fazer a oração. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que tens feito em nossa vida. Pai amado, agora te pedimos em especial pela nossa aula, que possamos ter uma pré-aula abençoada, Senhor Jesus Cristo, que possamos falar de Ti, falar das Tuas Sagradas Escrituras para os nossos alunos, que nossos alunos se sintam impactados pelas nossas aulas, Senhor Jesus, que possamos ver nossos alunos abençoados por Ti, tementes a Ti, Senhor Jesus. Abençoe cada professor que está aqui escutando, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem é o pastor. Lição número 7. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí nós temos aqui nosso devocional de segunda a sábado, que nós já estamos falando aqui, né, para o professor incentivar o seu aluno a fazer esse devocional, já a ler, porque ele já vem preparado, já vem sabendo. E aí pode trazer perguntas e também a gente vê o crescimento espiritual do aluno, porque sabendo que ele já faz essa leitura, então já cresce espiritualmente a vida dele, não é? Agora vamos começar. Quem é o pastor? Alguém que cuida do rebanho. Algum dia você já pensou sobre a importância do pastor? Jesus, quando veio a este mundo, se dedicou ao máximo a todas as pessoas, cuidando e amando. A Bíblia diz que Jesus é o maior pastor que existe. Ele é o bom pastor, descrito no Evangelho de João. Então aqui ele já vai falar que Jesus é o bom pastor. Jesus veio ao mundo, ele nos amou, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele exortava quando precisava exortar, ele fazia milagres quando ele queria fazer milagres, porque ele faz milagres, ele é o dono da vida, né? Então a gente sabe que ele tem autoridade para fazer milagres, mas nós sabemos que ele é quem decide se ele quer fazer o milagre ou se ele não quer fazer o milagre, né? Então ele que cuida do nosso, né? Ele que cuida do rebanho. Então, nosso Deus, Jesus, cuida do nosso rebanho. Um pastor exemplar, letra A. Jesus disse que sempre cuida das ovelhas que o Pai lhe deu. Essa tarefa foi dada a homens que tivessem o mesmo amor e fossem dedicadas para cuidar da igreja como ele fez. Então, Jesus sempre cuidou das ovelhas do Pai, né? Ou seja, Jesus sempre cuidou das ovelhas de Deus enquanto estava aqui na terra. Ele cuida lá do céu, mas nós estamos aqui nesta aula para exemplificar para as crianças, para os nossos pré-adolescentes, que Jesus cuidou de suas ovelhas aqui. Assim como os pastores hoje estão cuidando da ovelha do nosso Deus. O profeta Isaías mostra como o pastor deve cuidar das ovelhas. O pastor tem a responsabilidade de ensinar o caminho correto para que suas ovelhas não se percam indo por um caminho perigoso. Ele também alimenta e dá carinho às ovelhas. Quando aparece qualquer falso ensinamento ameaçando seu rebanho, lá está o bom pastor protegendo a todos. E se mesmo assim a ovelha pensar em ir para um lugar de risco, o bom pastor irá buscá-la. Ou seja, aqui ele explica: o pastor tem responsabilidade de ensinar o caminho correto, ou seja, o pastor tem responsabilidade de nos dizer sobre a Bíblia Sagrada, sobre o que está escrito no nosso manual de fé, né? No manual da nossa vida. Então, o pastor tem a responsabilidade de trazer ministrações, pregações, exortar e nos mostrar o caminho certo. A missão do pastor. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, ou seja, o que eu falei. O pastor deve trazer ministrações para nós sobre a palavra de Deus, nos alertar, nos exortar, puxar nossa orelha quando a gente precisa, elogiar quando a gente merece, né? Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, atentando para suas necessidades espirituais que possam surgir ao longo da caminhada. É através do ministério pastoral que as pessoas são alcançadas pelo sumo pastor, Jesus Cristo. Você pensa que a missão do pastor da igreja termina por aí? Não.
Além de cuidar de todo o rebanho, ou seja, além de cuidar de eu e você, e aí você pode falar assim, ou seja, alunos, além de cuidar de mim, que sou seu professor, ele também cuida de vocês, pré-adolescentes. O pastor ainda é responsável pelo bom funcionamento da casa de Deus, para que tudo caminhe bem, ou seja, ele também deve ser um bom administrador, uma autoridade administrativa. A jornada pastoral exige esforço, precisa cumprir muitas tarefas, não é simplesmente chegar na igreja, né, abrir o culto, né, dirigir o culto e fazer a oração e fazer a ministração e ir embora. Não é somente isso. O chamado para o ministério pastoral vem acompanhado de grandes responsabilidades, como eu já falei, ensinar, aconselhar, apoiar, fazer missões e evangelizar. Além disso, ainda precisa estudar a palavra de Deus diariamente, continuamente, para pregar mensagens que alimentam espiritualmente o rebanho. O compromisso com o ensino das Escrituras deve ser priorizado na vida do ministro. Quando o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, ele disse: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a mensagem do Evangelho. Ou seja, como já falei aqui, há uma autoridade administrativa. Ele, além dele, ministrar a palavra, ele nos apoia, ele nos exorta, ele nos alerta, ele está conosco em momentos bons, ele está conosco em momentos ruins. Na letra A vai falar isso. A vida do pastor não é fácil. Já imaginou como esses homens de Deus devem ficar cansados com tantas tarefas para realizar diariamente? Além de cuidar do rebanho, que somos nós, eu e você, eles fazem o trabalho administrativo da igreja. Essa função exige alguém com muitas qualidades, como ser inteligente, eficiente, trabalhador, honesto. Isso traz tranquilidade ao rebanho de Deus por saber que esta igreja está em boas mãos. O que quer dizer isso? Ele é um trabalho administrativo, então ele precisa ver a igreja como um todo. Não basta, como eu já falei, ele vir à igreja, ministrar, abrir o culto, fazer oração. Não, ele tem que ver aquele presbítero que está precisando de alguma coisa, o auxiliar que está necessitando de alguma coisa, o diácono que está pedindo ajuda por alguma coisa, orar por aquele regente, ver qual líder vai ser de tais departamentos. Então ele tem que orar, pedir ao Senhor Deus, qual líder que vai ser esse departamento para este ano, qual líder para o departamento de irmãs, qual líder para o departamento de crianças, qual professor da IBD. Então ele tem muitas tarefas para uma igreja funcionar. Então a igreja funciona com a liderança dos departamentos, de cada departamento, com a ajuda do presbítero, com a ajuda do auxiliar, do diácono, do evangelista, dos vice-pastores, do co-pastor. Então tudo isso ele tem que orar para Deus abençoar, Deus dar sabedoria para que ele possa saber quem colocar, em qual função colocar, qual função será que esse irmão vai ser melhor, pedir ajuda ao Senhor. Então, há muitas facetas, missões, Aqui na nossa igreja nós temos várias igrejas, várias congregações. Mesmo que tenha ajuda do líder de missões, o pastor tem que saber que todas as coisas que acontecem nas congregações, os membros das congregações, ou seja, o pastor ele não cuida apenas da igreja sede, da igreja que ele está ali todos os dias. Não, ele cuida também do seu rebanho como um todo, de todas as congregações. Nós aqui da nossa igreja temos congregações na Bahia, em cidades satélites, em Catalão. Então ele tem que saber sobre tudo. Então assim, é uma jornada puxada, Vida de pastor não é fácil. Servo fiel. Você se lembra de José, o filho de Jacó? Quando estava lá no Egito, Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Depois disso, Faraó o colocou como administrador da nação. A missão do pastor escolhido pelo Senhor é bem parecida. O pastor é semelhante à figura de um mordomo.
que cuida dos bens do seu senhor. Deus confiou aos seus servos a responsabilidade com a sua obra. Cabe ao ministro o compromisso de se mostrar um mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. Ou seja, é isso mesmo. Ele tem que pedir para Deus ajuda de como fazer. Qual líder será isso? O que vai ser feito? Qual projeto para esse ano? Então nós temos, esse final de semana foi feita a nossa terceira EBOM, né? Terceira Escola Bíblica de Ministros, de Obreiros. Então, que dias vai ser? Como é que vai ser? Quem vai cantar? Né? Orar, quem vai ser o ministrante? Será o pastor mesmo? Vai convidar outros pastores? Vai convidar outros cantores? Que cantor será que é bom? Que pastor será que tem dominância nesse assunto? A nossa terceira EBOM foi sobre soberania divina. Então, você ir na sua igreja, veja algum evento que aconteceu, né? E mostre ao seu aluno, ao seu querido pré-adolescente, que um evento é muito grande para ser feito, então o pastor tem que saber sobre tudo. Então aqui na igreja, os conjuntos cantaram, veio um pregador de fora, os conjuntos de todas as congregações também cantaram, junto com os conjuntos aqui da nossa igreja. Nós tivemos inscrições, apostilas, né? Foram 3 dias, manhã. Teve alguns dias que foram de manhã, outros dias que foram à noite. Nós separamos crianças, né? Crianças de determinadas idades para uma sala. Então, assim, é um evento muito grande que o pastor tem que saber de todos os detalhes. Tem que falar também para as pessoas o que ele deseja nesse EBOM. E a oração, que é a principal e fundamental. Então, tem que orar por este evento, jejuar por este evento. Tem pessoas que ficam à frente do evento para ajudar o seu pastor? Sim, tem. Mas o pastor, ele precisa saber de tudo, ele ora por tudo e nasce do coração do pastor, né? Deus coloca no coração do pastor para fazer todos os eventos da igreja. Então, você vai falando ali com o seu adolescente, com o seu pré-adolescente, os eventos que foram acontecendo. A aula da IBD também é um acontecimento. Você sendo professor, você foi um professor que é chamado por Deus, que Deus colocou no coração do seu pastor para te colocar como professor, né? Para você ser abençoado e abençoar seus alunos. O pastor deve ser respeitado. Você já pensou, se não tivéssemos nossos pastores, eles se dedicam tanto, nos guiam, às vezes por caminhos difíceis. Como boas ovelhas, devemos retribuir em obediência e cuidado e carinho de nossos pastores. Por isso, a Bíblia ensina a honrá-los. É agradável aos olhos do Senhor quando amamos nossos líderes com amor fraternal. Ou seja, aqui ele está dizendo que a gente deve respeitar o nosso pastor. Às vezes a gente acha assim, não concordo com essa atitude do pastor. Se fosse eu, faria de outra maneira. Mas nós temos que entender que o pastor tem olhos de águia. Ele conhece todos os membros, seus defeitos, suas qualidades. E além dele conhecer, ele tem o Espírito Santo que dá discernimento. Deus fala com ele, olha, tá acontecendo tal coisa na casa da família de fulano, tal coisa na família da casa de ciclano. Olha, fulano precisa de atenção nisso, ciclano necessita disso. Então, Deus vai falando pro pastor e o pastor vai ali auxiliando, ajudando. E a vida do pastor não é fácil. Então, quando vem a honra para ele, quando ele se sente amado pelos seus membros, pelas suas ovelhas, ele fica muito feliz. E que dirá Deus, né? Líder exemplar. O mordomo infiel, citado por Jesus na parábola, é um exemplo claro do que o pastor não pode ser. O pastor tem de ser exemplo em tudo que faz para ser respeitado. Você sabe o significado de respeito? Quer dizer, ter apreço, consideração? O escritor da Epístola aos Hebreus escreveu: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Os pastores são como pais espirituais e nos marcam com seus bons exemplos dignos de ser imitados. Quando os honramos, mostramos o amor de Cristo Jesus. Ou seja, aqui ele fala a importância do líder ser exemplo, né?
Então, o líder vir para a igreja, né? Ver que o líder está orando, ver que o líder vem preparado para ministrar uma aula, para ministrar uma pregação. Então, a gente vê, né, que ele é o exemplo verdadeiro. Honra a quem tem honra. Respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Na carta aos Hebreus está escrito: obedeçam aos seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. O pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitado. Jesus afirmou que o pastor conseguiu, pelo cuidado e zelo, conquistar a confiança das suas ovelhas. Assim, elas não seguem outra pessoa, porque não confiam em qualquer tipo de voz. Ou seja, honra quem tem honra. Então, o pastor tem que ter honra, tem que ser honrado. Por quê? Porque ele está ali labutando todos os dias. Então, ele precisa se sentir amado, se sentir acolhido pela igreja, assim como ele acolhe a igreja, como ele ama seus membros, como ele está ali na hora da dificuldade, né? Na hora do sufoco. Então, ele se sente amado. Nós aqui da igreja, por exemplo, essa da EBON, do nosso final de semana, cada departamento deu um presente para os nossos pastores, né? Agradecendo por até essa metade do ano, agradecidos pela vida deles. Então, você pode implementar aí na sua igreja também isso, dar honra a quem tem honra, né? Conclusão. Ser pastor não é uma tarefa fácil. Por esse motivo, precisamos honrar e ajudar nossos pastores, orando e ajudando na realização da obra. Saiba que Deus honrará os seus esforços. Aqui tá falando assim, ó. E ajudar nossos pastores orando e ajudando na realização da obra. Porque é difícil a gente ter pessoas que ajudam. Às vezes a gente pede, às vezes o pastor pede, irmão, preciso disso e disso. Aí às vezes o irmão diz, não consigo fazer duas coisas. Eu não quero. O fulano é melhor, o ciclano é melhor. Eu não quero, eu sou tímido, eu não gosto. Sendo que a gente tem que ter um pensamento. Se o pastor diz que pra gente fazer tal coisa, é porque ele sabe que nós somos capazes. E ele sabe também que Deus falou com o pastor, para o pastor falar conosco. Então, diga para os seus pré-adolescentes. Se o pastor te pediu para fazer alguma coisa, ou pediu para seus pais fazerem alguma coisa, diga para o seu pré-adolescente fazer, ou ajudar os pais a fazerem, incentivá-los a fazer. Porque a obra do Senhor, ela tem que trabalhar em conjunto. O pastor está ali, o pastor está orando, está jejuando, está ajudando. E aí, quando ele precisa de ajuda, às vezes é tão difícil uma ajuda de um membro. Então, nessa lição, a gente tem que dar o significado para os nossos pré-adolescentes, a importância da vida do nosso pastor. Que nós temos um amigo fiel, que é o nosso pastor, porque nosso pastor tem Deus no coração, tem Jesus no coração. Então, a gente tem que, qualquer dificuldade, qualquer coisa, além de nós orarmos para Deus, claro, nós temos que orar para Deus todos os dias, né? Orar sem cessar. Mas, alguma coisa que a gente está, assim, muito desesperado, a gente pode falar para o nosso pastor, olha, pastor, tô com essa situação, não sei o que fazer, já orei, já jejuei. E se o pastor não tem a resposta, ele vai te ajudar orando, ele vai te ajudar também jejuando, ele vai cooperar com você, vai te ajudar, vai estar junto com você até que esse problema seja solucionado. E também quando você tiver alguma bênção, alguma vitória, que ele seja o primeiro a ser avisado, né? Ligar para o seu pastor para dizer, nossa, pastora, olha que bênção que aconteceu na minha vida, na vida da minha filha, na vida dos meus pais. Então, essa aula é para a gente dizer para os nossos pré-adolescentes a importância do pastor nas nossas vidas e na nossa igreja. Amar o nosso pastor e respeitar o nosso pastor. Então, se o nosso pastor diz, fulano, faz isso, então fulano, faz isso. Se meu pastor diz que é para mim fazer isso, então vou fazer. Mas eu acho que eu vou ter alguma dificuldade. Então, pastor, acho que eu vou ter uma dificuldade em tal situação para fazer isso. Pode ajudar? Aí, com certeza, o pastor vai dizer, não, faça desse jeito. Então, o ciclano pode te ajudar. Mas nunca recuse um pedido do seu pastor.
Você é capaz de fazer. E também ajude o pastor. Não fale mal do seu pastor. Diga para o pré-adolescente, não fale mal do seu pastor, não fale mal da família do seu pastor. Porque eles é que estão lá lutando, eles que estão orando, eles que estão jejuando, eles que sofrem a retaliação do inimigo. O inimigo não fica feliz com as pessoas que oram. O inimigo não fica feliz com a pessoa que está à frente do trabalho de Deus, que está cuidando das suas ovelhas, que está cuidando do seu rebanho. Então, ensinar o seu pré-adolescente a orar pro seu pastor e pela família do seu pastor, né? E aí eu trouxe aqui, você pode começar, né, falando assim: olha, pré-adolescentes, hoje nós vamos... Aí você fala assim, quem leu não responde, quem veio preparado para essa aula não responde. Nós vamos falar hoje sobre uma pessoa muito especial, que Deus nos enviou para ser uma pessoa importante na nossa vida, né? Faz ali um mistério. Aí depois de um tempo você mostra a foto do seu pastor. Aqui está o nosso pastor. Pastor Douglas e missionária Girley. E aí você vai e mostra e fala, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida do pastor. O que o pastor precisa, o que o pastor necessita. Aí você começa a dar aula. O pastor é um líder exemplar. O pastor precisa ser honrado, né? A gente precisa obedecer nossos pastores, mesmo que a gente ache, pelo nosso entendimento, que pode ser que fulano faça melhor o que o ciclano faz, ou que, eu não consigo fazer, ou, eu só posso ajudar em uma coisa e olhe lá, né? Fazer com que o pré-adolescente não tenha esse tipo de murmuração, mas que ele entenda e compreenda a importância do seu pastor e também a dar honra ao seu pastor e entender que o pastor foi colocado ali porque Deus enviou aquele pastor. Deus disse para o pastor ser o pastor desta igreja e nós temos que respeitar e acatar essa liderança. Então você pode dizer ao final assim, agora que a gente já aprendeu sobre o que é o pastor, o que o pastor precisa ser, o que nós precisamos ser para ser bons membros, né? A gente pode vamos fazer uma carta para o nosso pastor, aí você distribui as folhas ali e você fala, coloca um versículo de consolo, um versículo de força para o seu pastor, ou escreve algum testemunho, olha, eu pedi ajuda para o meu pastor para acontecer isso, isso e isso, e ele orou e aconteceu, aí fala para escrever sobre o pastor, né? O que o pré-adolescente quiser ali, o que ele lembrar, né? E faz uma cartinha, dobra, e no final da aula você pode, se você tem uma apresentação, né? Nós temos aqui a apresentação. Então, você lá na hora da apresentação, cada um lê, ou põe numa cestinha para entregar pro pastor, porque na lição fala dar honra a quem tem honra. Então a gente já faz esse exercício. Vamos honrar o nosso pastor? Vamos fazer esse presente para ele? Com certeza o seu pastor vai amar, vai se emocionar. E também a família do pastor precisa ser amada. A família do pastor precisa ser entendida. E porque o pastor, ele não comanda a igreja sozinho, né? Primeiro ele tem Deus e também ele tem a esposa para ser a intercessora. Então vamos amar a sua esposa, vamos interceder por sua esposa, vamos interceder por essa família, porque a família também abdica muitas coisas para os membros, para a noiva de Cristo estar bem. A família pastoral abdica de muitas coisas, escuta muitas coisas. Então ali para o seu aluno entender a importância do pastor, e se algum aluno, um pré-adolescente seu, quer ser pastor, gosta do seu pastor, vê o seu pastor como exemplo e fica, nossa, eu quero ser pastor, para ele entender que ele precisa orar, que ele precisa jejuar, que ele precisa ler a palavra, que ele precisa ser sábio, ter discernimento, e que o pastor não é só ali, sentar no domingo na cadeira, dirigir o culto, ministrar, ir embora. Não, o pastor faz muito além. Ele ora na madrugada, ele ora
incessantemente, ele jejua, ele vai nas casas visitar, ele vai nos hospitais, ele ora pelas pessoas doentes, ele vai nas suas congregações, ele vê o que necessita, o que precisa, ele ora para saber o líder de tal departamento vai ser quem, o que vai acontecer nesse ano, o que vai ser, quais festas vai ter, quais congressos, quais eventos, ele cumpre o que necessita. Então, quando você terminar essa aula, você tem que fazer que seu aluno entenda, compreenda a importância do pastor e ele entenda e compreenda que ele tem que orar pelo seu pastor, pela saúde do seu pastor, pela vida do pastor, pela saúde da sua esposa, pela vida da sua esposa, se esse pastor tiver filhos, abençoar também seus filhos e honrar. Então, se ainda não foi feito nada para o seu pastor, para a sua família pastoral até aqui, veja com seus alunos o que pode ser feito, né? Para a gente obedecer. Honra quem tem honra, né? A gente vai explicar para os nossos alunos e vai colocar em prática. Então, vamos honrar. Vamos escrever algo para o nosso pastor? Vamos escrever algo para a nossa missionária, né? Para a nossa liderança? Vamos fazer um desenho? Vamos fazer um teatro? Vamos dizer hoje que a amamos? Fazer algo diferente. Nessa lição, faça algo diferente com os seus alunos para os seus pastores e termine com uma oração abençoando os nossos pastores, pois nossos pastores precisam de muita oração para que eles possam ter saúde, que eles possam ter bênçãos, que eles possam ter discernimento, muitas alegrias e muita paz e muita perseverança, porque se Deus colocou, e quando Deus coloca é porque é bênção do Senhor. Eu agradeço por você estar aqui mais uma vez na minha aula, assistindo a minha pré-aula, e eu quero saber de você. Se você puder colocar aí nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo, para mim saber onde você mora, né? Da onde estão me assistindo. Se você é professor dos pré-adolescentes ou só se você gosta de assistir, né? As minhas aulas, escreva aí embaixo para mim poder te conhecer, pois quero te conhecer, quero orar por você. E aí pelo seu nomezinho eu já consigo orar. Ai, Deus abençoe fulano de tal, ciclano de tal, abençoe nas suas aulas, né? Escreva de que igreja você é, que eu vou gostar muito de saber. Agora vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos para mais uma pré-aula, Pai amado. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos nossos pastores, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar os meus pastores, os pastores de quem está assistindo, Senhor Jesus, que dê uma semana abençoada a cada pastor, Pai amado, abençoe agora os professores, Pai amado, as professoras, Senhor Jesus Cristo, que vão ministrar essa aula, dê sabedoria dos altos céus para cada professor, Senhor Jesus Cristo, abençoe os alunos, que os alunos também possam compreender e entender o que um pastor é, Pai amado, abençoe, Senhor Jesus, cada um, venha repreender todo mal, toda doença, Senhor Jesus, que este domingo seja um domingo abençoado por Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes de terminar, o hino que eu sempre falo e quase ia esquecendo, eu separei o hino Pastor da Estila. Aí você pode pesquisar aí no YouTube, esse hino Pastor, o hino Pastor, aí você coloca cantora Estila e vai aparecer lá se você já faz a apresentação na sua igreja, né? Você pode falar isso, cantar o hino do pastor e colocar as cartinhas, né? O que você vai pensar aí para preparar para dar honra a quem tem honra. E eu também quero dizer atrasado, um feliz Dia dos Pais para todos os papais que nos assistem, que Deus os abençoe, que você tenha um resto de ano abençoado com os seus filhos, cheios de graça e conhecimento dos altos céus. Então que Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua família e muitas bênçãos para vocês. Até a próxima, que vai ser a lição número 8, quem é o presbítero?